Rádio Web Sementes da Boa Nova apresenta agora Cursos Online, a sua oportunidade de aprender um pouco mais e interagir conosco. Um oferecimento, Associação Espírita Sementes da Boa Nova. Boa noite, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Estamos aí iniciando as nossas atividades dessa quinta-feira e hoje na companhia da nossa querida Vera. Boa noite, Vera, tudo bem? Boa noite, Mário, tudo bem? Boa noite a todos que estão hoje aqui conosco na nossa noite de estudos. Sejam todos muito bem-vindos. Maravilha. Eu estava fazendo a nossa contabilidade, Vera, nós estamos com mais de 1.300 vídeos lançados aí na rede de estudos, né, palestras, enfim, várias atividades. Então, para quem não nos conhece, nós somos aí o Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo, e nós temos aí uma vasta programação, além de temos a nossa rádio web, Sementes da Boa Nova, que fica no ar 24 horas. Então, quem quiser curtir a rádio, gente, entra lá na Play Store, digita Sementes da Boa Nova, e aí, então, o resultado, vocês vão baixar o app lá para o seu celular ou para o seu tablet, e se você quiser escutar no Windows, entra no nosso site, na aba Rádio, e aí tem o player nosso da rádio. Com certeza vocês vão gostar, nós temos a melhor programação espírita do litoral norte do estado de São Paulo, com músicas de primeira linha, podcasts, entrevistas e várias outras atividades. Então, não deixem de curtir a nossa rádio, tá certo? Além disso, nós temos aí também a nossa programação semanal. Vou colocar para vocês a nossa vinheta e na sequência a gente inicia o estudo da noite. Vamos lá.
Lembrando aí que no nosso outro canal, né, no canal do SEJA, do Centro Espírita Joana de Anjos, está o nosso querido Davi Ascenso, com o programa Espiritismo e Vida, sempre trazendo, né, um convidado, uma convidada especial. Hoje é a Deusa Samu, está lá com ele, então quem quiser curtir lá também. Fica lá e cá, né, Vera? Um pouquinho lá, um pouquinho aqui. Um pouquinho lá, aqui. Isso aí. Bom, vamos começar então, você faz a nossa prece? Vamos fazer a nossa prece. Vamos lá. Elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e guia, e a nossos benfeitores espirituais deste trabalho, para que nos envolvam com todo o amor, de forma que possamos assimilar os ensinamentos do estudo da noite, mas que, acima de tudo, possamos colocá-los em prática em nossas vidas. Para iniciarmos, faremos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Isso aí. Já temos aí a nossa querida Marlene, né? Balieira, daqui a pouco o maridão chega aí também. Então, boa noite, Marlene, que Deus te abençoe, né? Boa noite, Marlene, seja bem-vinda à nossa noite de estudos. Isso aí. Bom, então vamos começar, né, Vera? Vamos lá. Nós vamos agora, nós estamos na Lei da Liberdade, né? E agora nós vamos na 833, que é da liberdade de pensamento. Há algo no homem que escapa a qualquer constrangimento e pelo qual ele goza de uma liberdade absoluta? É pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limite, pois o pensamento não conhece impedimentos. Pode-se deter um impulso, mas não anulá-lo. Então veja, né, gente? A gente estudou aí no estudo anterior que desde que o homem tenha alguém ao seu lado, então a sua liberdade fica restrita, né? Porque é necessário que respeite a liberdade daquele que está ao seu lado. E ele teria uma liberdade maior se ele estivesse, por exemplo, numa ilha isolado, né? Ou num deserto, enfim. Mas aqui, agora, nesse caso, ele está nos dizendo que pelo pensamento, né, há uma liberdade absoluta. Por quê? Mesmo porque ele diz que não há como constranger o pensamento, né, como deixar de pensar, mas há como controlá-lo, né? Há como ele diz aqui, pode-se deter o voo no sentido do controle, né? E por isso que Jesus dizia do orai e vigiai, o vigiai a respeito, então, dos pensamentos. Mas não há como deter, né? Não é possível que a gente pare de pensar. Quem quiser fazer um teste, é só ficar aí, gente. Tenta ficar aí 10 segundos sem pensar em nada, né? Não é possível. Porque o pensamento é um atributo, né? Do ser imortal. E mesmo porque nós, através do pensamento, somos construtores, né? Quando lá nas escrituras dizia e diz que somos deuses, né? Como é que a gente pode entender isso? Entendemos quando a gente para pensar e associa, né, a criação mental, através dos nossos pensamentos, com a criação comum. E que, em verdade, acontece isso mesmo. Primeiro a gente cria um pensamento, né? Para depois esse pensamento se idealizar na matéria. E por isso, então, somos deuses. E nós temos que ter em mente, né, que é necessário que controlemos os nossos pensamentos, porque agora, Vera, na questão seguinte, vai ter aquela espetadinha, né? Espetadinha, sim. Vamos lá. O homem é responsável pelo seu pensamento? É responsável perante Deus. Somente Deus pode conhecer os pensamentos de um homem. Ele os condena ou absolve justamente.
Antes de comentar, teve mais gente que entrou aí, Vera. Entrou a Agripina Ávila e a Natália Andrade. Sejam bem-vindas à nossa noite de estudos. Deus abençoe a vocês. É isso aí, gente. Um abraço para vocês. Olha, eu começo, né, o comentário dessa questão lendo Mateus, capítulo 5, versículo 27. Diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo o que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Jesus, já naquela época, já dizia, né, que o pensamento, quando ele é maldoso, é pecado, né? Pecado. O pecado, né, não é aquele pecado em que está subentendido e ficou lá na mente, né, das pessoas desde a época da Inquisição, enfim. Esse é um pecado que a gente fala no sentido de estar contrário à lei da natureza. Então, os pensamentos, apesar de termos uma liberdade, né, ilimitada, como é na questão anterior, é necessário responsabilidade no pensar, né? Porque o pensar tem consequência, gente. O pensar, ele tem, como a gente falou anteriormente, ele é criador, né? E se ele é criador, ele cria situações que reverterão-se-á lá no futuro em coisas positivas ou coisas negativas. Então, quando pensamos mal de alguém, quando cobiçamos alguma coisa de alguém, e todos os outros pensamentos de ordem inferior, isso gerará na contrapartida, dentro da lei de causa e efeito, um retorno para nós. Então, a importância do bem pensar, né? Dos bons pensamentos, de cultivar os bons pensamentos, não é verdade, Vera? Com certeza. Mas eu não faço mal para ninguém, mas pelo pensamento, quantas pessoas julga, condena, pendura na forca, faz tudo. Ele não fez, ele não cometeu, mas no pensamento dele, sim. Então... Inclusive, queridos irmãos e irmãs, né, num passado distante, havia, por parte dos chamados iniciados, né, trabalhos para você até matar alguém pelas ações do pensamento. Então, muitos iniciados egípcios e tantos outros tinham, né, através do controle mental, essa possibilidade. E eles eram, por sua vez, eram utilizados esses recursos para, muitas vezes, fins escusos. Então, o pensamento realmente, ele causa danos quando direcionado de uma maneira errada, né? Lembrando sempre que hoje, né, através dos estudos que a ciência tem feito, o pensamento, ele é capaz de transmutar a matéria, né? Lembremos daquele célebre estudo que teve na década de 80 para 90, do Masaru Emoto, né, Vera, aquele da água, né? Você chegou, lembra daquele estudo? Sim, sim. Então, gente, aquele estudo lá são fatos, né, que foram comprovados, no sentido que o pensamento modifica a estrutura molecular da água, fazendo com que essa água tenha outra forma, né, estrutural na sua composição física, né, nesse sentido. E daí, se o nosso corpo é constituído de 70% de água, pelo menos, então veja como os nossos pensamentos podem prejudicar alguém até fisicamente, não é verdade? Sim, e a nós próprios, né? E a nós próprios. E a nós próprios, porque se só pensa coisas ruins, isso volta, isso está dentro de nós. Porque não é só no pensamento, aquilo saiu daqui de dentro mesmo. E é isso que pode ser prejudicial, né? E aí a questão fica bem clara, né? Que Deus sonda os nossos pensamentos. Sim. E Ele que julga os nossos pensamentos, né? Quando nós voltarmos para o plano espiritual, gente, vai ter lá um relatório completo, gente. Do que a gente fez, deixou de fazer, do que a gente pensou. Puxa vida, né? A coisa é minuciosa, tá? E aí, então, na nossa ficha corrida lá no plano espiritual, vai ter lá tantos pensamentos negativos, tantos pensamentos pessimistas,
tantos pensamentos cobiçosos, enfim. E vai ter lá a equação divina e esperamos que a nossa conta fique no azul e não no vermelho, né? No vermelho, ficar devendo muito, não dá, não. E fora o sentimento que se tem lá, já pensou a vergonha? Porque aí você está mais esclarecido que você estava aqui. Olha as coisas que você fez, olha a encarnação que você perdeu. Né? É verdade. Não é bom não, viu, gente? Entrou mais gente aí, Verinha? Entrou a Silene Rodrigues e a Lucia Helena Sintra. Boa noite a vocês, sejam bem-vindas e que Deus abençoe a vocês. É isso aí, boa noite, minhas queridas. Vamos lá. Vamos lá, agora liberdade de consciência, 835. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então, nós sabemos, né, ser integral, isso é, o espírito imortal, carrega consigo as suas conquistas evolutivas, as suas, vamos dizer assim, patrimoniais morais, né? E dentro dessas aquisições está lá a chamada consciência. Lembra, a divina está gravada dentro disso, né? Ela está no nosso cerne, no nosso interior, de forma misturada, né, com as nossas aquisições patrimoniais. Então, evidentemente, a nossa consciência tem uma personalidade, né? Ela demonstra, né, uma individualidade. A minha consciência ela é pertinente às minhas experiências evolutivas, aquilo que eu conquistei, eu deixei de conquistar, assim como a da Vera também. Tudo isso, né, é refletido em determinados aspectos no pensamento relacionado à consciência. E por isso que ele diz que é um pensamento íntimo, porque é um pensamento particular de cada um, através das suas conquistas. Mas não deixa de ser mais um de tantos bilhões de pensamentos que você emite. Mas esses têm o quê? Um cunho particular, uma assinatura da sua personalidade que demonstra aquilo que você já conquistou ou deixou de conquistar. Quanto mais evolutivo, né, quanto mais evoluído você for, mais essa consciência vai se tornando, vai buscando na sua origem vamos dizer assim, aquela que está gravado no seu interior, que foi ali a assinatura divina, e por isso que nós sabemos lá no fundo, quando a gente pratica um ato ruim, né, sim, que cedo ou tarde a consciência nos cobra, não é isso, Vera? Sim, com certeza. E com o conhecimento também que nós vamos adquirindo durante os nossos estudos, nós sabemos também, porque nós progredimos um pouquinho aqui. Então, quando nós erramos, que nós temos a consciência de que nós erramos, e nós vamos fazer o possível para não errar mais, mas isso fica lá dentro. A hora que você põe a cabecinha no travesseiro, é bem aquilo, por que eu fiz isso? E aí muitas pessoas, Vera, podem falar, mas e o bandido que está matando? O político que está roubando, né, aquele que está usurpando, enfim, esses caras não têm consciência. Não tem mesmo. Então, na verdade, lá no fundo do ser deles, né, eles sabem que eles estão fazendo errado, mas se sobressai ainda os desejos mundanos, a quais eles, vamos dizer assim, elegem como prioridade. Mas um dia, quando então, em especial, quando retornarem para a pátria espiritual, e estiverem ali nos vales do sofrimento, né, naquelas regiões onde a pessoa vai purgando, né, os erros perpetrados, em determinado momento a consciência emerge, e aí ele se arrepende, e aí ele pede socorro e pede para reparar os seus erros. Então veja, todos nós, sem exceção, lá no fundo temos, né, a noção do certo e do errado, porque está gravado em nós, lá no fundo da nossa consciência, as leis divinas. Mas elas podem ser despertadas de várias formas. Aquelas criaturas que ainda não estão se sintonizadas com a luz, elas só despertam mediante dores terríveis, né? E nós vamos despertando na medida que há os chamamentos, né?
Para a gente ficar esperto, né, Vera? Com certeza. Aproveitar. 836. O homem tem o direito de criar obstáculos à liberdade de consciência? Não mais que a liberdade de pensamento, pois só Deus tem o direito de julgar a consciência. Se o homem regula por suas leis as relações entre os homens, Deus, por suas leis naturais, regula as relações entre ele e os homens. Então, as pessoas podem ficar imaginando, né, como o homem poderia botar embaraço, né, na liberdade de consciência de outrem, né, de várias formas, gente, né, fazendo aquelas pressões, por exemplo, de ordem psíquica, emocional, né, um casal que vive junto, que aí a pessoa, do jeito que ele fala, a sua condução, né, do diálogo, as reações que ele demonstra em contrapartida a determinadas ações do companheiro ou da companheira, tudo isso, vamos dizer assim, vai mascarando por trás e tolhendo, né, os pensamentos mais íntimos de determinada pessoa, né, e isso em vários aspectos. Se, por exemplo, você tem uma sogra, né, ou um sogro que você não gosta e evita de todas as formas para que essa sogra ou esse sogro não se aproximem da sua esposa, você, no seu íntimo, você está ocasionando um cerceamento, né, da liberdade de consciência do próximo, daquele em particular, no caso aí a esposa, fazendo com que ela sofra em relação à sua forma de pensar em relação aos seus próprios pais. Então, existem muitas formas de cerceamento, né? Agora, o que ele está dizendo aqui, que é o único que pode, né, atuar sobre isso e julgar é a divindade, é Deus, né? Nós não temos essa capacidade e nem podemos, né, de forma alguma, cercear esse tipo de liberdade de consciência, porque nós vamos arcar com a lei de causa e efeito. Entrou mais uma nossa amiga aí, Verinha. Entrou a Marina Cardoso Negrini. Boa noite, Marina. Seja bem-vinda. Deus a abençoe. Isso aí, Marina. Vamos lá. Qual o resultado dos obstáculos à liberdade de consciência? Obrigar os homens a agirem de uma forma diferente da que pensam, tornando-os hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Então, né, lembrando da história, quando saíramos do chamado período obscurantista, né, onde era proibido pensar em filosofias, em questão da religião, onde era proibido você discutir qualquer assunto mediante ali as suas opiniões, em especial a condução que a igreja perpetrava contra as pessoas. Então você era completamente cerceado ali, até na sua forma de pensar, né? E aí vem, né, o chamado período iluminista, trazendo aí um aporte de informações em todos os campos, seja ela na arte, na filosofia, na ciência. Em especial na filosofia, nós tivemos aí Voltaire, Descartes, né, Montesquieu, trazendo ideais de liberdade, fraternidade, igualdade, e todas essas induções de uma nova forma de se pensar, né? Então favoreceu com que as pessoas, vamos dizer assim, começassem a colocar para fora a sua forma de pensar, né? Sentiram-se mais seguras de você poder expressar o seu pensamento, as suas opiniões, a sua ideia, porque até então isso era cerceado, Vera, era proibido você expor a sua opinião sobre vários assuntos, né? Uhum. Então veja como era o cerceamento, né? Até do pensamento. Sim, até do pensamento, exatamente. Toda crença é respeitável, mesmo sendo notoriamente falsa. Toda crença é respeitável quando é sincera e quando conduz à prática do bem.
As crenças censuráveis são as que conduzem ao mal. Então veja aí, né? Há uma grande diferença aqui que ele está nos dizendo, né? Toda aquela crença que é diferente da sua, né? E existem várias, né? Mas que tem como objetivo o bem, porque lembrando, gente, que Jesus dizia, onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, lá ele estará, né? Isso significa dizer que várias religiões cristãs que promovam o bem estão dentro dessa égide da qual Jesus fala. Por quê? Porque elas têm por objetivo a promoção do bem, da fraternidade e da caridade. Então, todas essas são louváveis nos seus objetivos ideológicos, né? Agora, ele deixa bem claro aqui que há aquelas crenças, né, que conduzem as pessoas ao mal. Então, essas merecem o nosso combate. Essas merecem a nossa reprovação e ações, evidentemente, que a gente possa, esteja ao nosso alcance para debelá-las, né? Porque elas suscitam o mal e o bem, que é o nosso dever, o nosso objetivo primário, está sendo colocado ali em xeque. Por isso, então, nós precisamos, né, levantar a nossa bandeira nesse sentido e combater essas ideologias, né, essas, vamos dizer assim, falácias que fazem com que o mal se espalhe. Não é isso, Vera? Com certeza. Todos. E nós aprendemos também a não julgar, não é? É uma outra religião, é boa, não é boa, não. Ele está explicando bem aqui, se ela é do bem, se está feito o bem, a caridade, a bondade, ela também está levando a Deus. A prece dela está elevando a Deus. Agora, algumas outras, né, que não, eles também vão responder por isso, né, Mário? Com certeza. Eu lembro um pastor, acho que não sei se era da Venezuela, não sei que, Chones. Isso. E que levou as pessoas ao suicídio, né? Mais de 900 pessoas. Sim. Então, é uma coisa absurda, né? E é necessário combater essas crenças. Certeza. Outro dia passou também na televisão uma matéria sobre uma religião lá no Amazonas, que também tinha uma coisa desse gênero, né? Enfim, então a gente precisa combater esse tipo de ideologia. Tá certo? Sim, não tem mesmo. Será repreensível escandalizar em sua crença aquele que não pensa como nós? Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Então, gente, isso infelizmente impera até hoje, né? Sim, com certeza. Se nós formos pegar lá em 1572, se eu não me engano, né? A fatídica noite de São Bartolomeu, né? Onde em uma semana morreram mais de 110 mil huguenotes, né? Que, no caso, eram os chamados protestantes, só porque divergiam, né, da sua opinião como católico. Né? Quantas outras atrocidades foram cometidas ao longo da história por diferenças religiosas? Né? E até pouco tempo aí, o pessoal estava invadindo, né, os terrenos de Umbanda e tocando terror lá, não aceitando, né, as crenças afro-brasileiras. Sim. Então, é uma coisa absurda, né? Então, existem exemplos até hoje, que nós somos devedores nesse sentido, de não respeitar a crença alheia, gente. Pelo amor de Deus, nós estamos chegando já no limiar da transformação do planeta de provas e expiações de regeneração. Sim. Não é mais aceitável esse tipo de situação, né, onde você não respeite a crença alheia. Isso é um absurdo, gente. Não, de maneira então nenhuma. Nós temos que, né? Por isso que Jesus deixou bem claro há mais de 2000 anos atrás, porque ele sabia que durante ainda muitos e muitos anos as pessoas ainda não compreenderiam o aceitar da crença alheia. E por isso que ele deixou claro, onde tiver 2 ou 3 pessoas no meu nome, ali eu vou estar.
Exatamente. Então, é o respeito mesmo que temos que ter, né? É isso aí. Vamos lá. Seria atentar contra a liberdade de consciência opor obstáculos a crenças que, por sua natureza, podem perturbar a sociedade? Pode-se reprimir os atos, mas a crença íntima é inacessível. Reprimir Então, os atos... pode ler aí o comentário. Reprimir os atos externos de uma crença, quando estes acarretam um prejuízo qualquer a outrem, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois essa repressão deixa à crença sua inteira liberdade. Então, aqui ele deixa dois fatores distintos, né? Um são as ações externas oriundas de determinada crença, e outra é a própria crença em si. Então, pode-se combater, né, a exterioridade se, olha só, hein, se essa crença levar a prejuízo, né, fazer mal, tiver um objetivo de ordem inferior, causando mal a terceiros, né, nesse caso. E aí, então, é louvável, né, a interferência e a repressão nesse sentido. Mas a questão de foro íntimo, né, a ideologia interior, não há como isso, né? Porque isso está dentro do chamado livre-arbítrio de cada um e do seu estado de evolução como criatura eterna que todos somos. E isso não dá para ser combatido nesse sentido. Mas, então, ele diz aqui, se for as ações externas, né? Sim. Visando o mal, sim. Então, assim, a gente pode reprimir, tá? Por respeito à liberdade de consciência, deve-se deixar que doutrinas perniciosas se propaguem, ou pode-se, sem atentar contra essa liberdade, procurar conduzir ao caminho da verdade aqueles que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Certamente se pode, inclusive se deve, mas ensinai, a exemplo de Jesus, com a docilidade e a persuasão, e não com a força, o que seria pior que a crença daquele a quem se quer convencer. Se há algo que poderia ser imposto, é o bem e a fraternidade, mas não acreditamos que o meio de fazê-los admitir seja agir com violência. A convicção não se impõe. Então, aqui fica mais claro ainda que sim, se pode se combater, mas ele deixa claro também que nós temos que ter a docilidade, né, a qual Jesus tinha para com o próximo. E nesse tocante é que a história nos mostra que ninguém fez dessa forma que Jesus ensinou. Ao contrário, fez à base de violência, de repressão, de morte, tá certo? Sim. Os calabouços, né, de outrora, as fogueiras fratricidas e tantas outras, né, situações, as celas de flagelos, isso demonstrou o que o homem tem de pior como ser humano. Né? Então, ele diz aqui que certamente a gente pode, né, fazer isso, mas sempre com a brandura, gente. E deixa bem claro aqui, né, a brandura e como Jesus teve, né, exemplo de Jesus. Então, Jesus, em muitas situações, não concordou com o usual ali da época, com o que os sacerdotes e o sinédrio falava, mas ele sempre fez o quê? Isso com a maior brandura possível, né? Ensinando com o respeito, com a dignidade, e é isso que é a nossa obrigação, fazer com que aquele que para conosco não tenha o mesmo pensamento, a gente faça da melhor forma possível, assim como Jesus fez, tá certo? Uma vez que todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, por quais indícios pode-se reconhecer a quem tem o direito de colocar-se como tal? Será aquela que fizer mais homens de bem e menos hipócritas, ou seja,
homens praticantes da lei de amor e de caridade em sua pureza máxima e em sua aplicação mais ampla. Por esse sinal reconhecereis que uma doutrina é boa, pois toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma separação entre os filhos de Deus, só pode ser falsa e perniciosa. Essa resposta é uma das mais bonitas que Sim. tem, né? Porque ele deixa bem claro e objetivo, né? Que é aquela que maior homens de bem fizer, né? Baseado na prática do amor e da caridade. Então, toda aquela religião, filosofia que fizer, né, mais homens de bem pelas ações práticas do seu dia a dia, essa é a que é a melhor, né? Essa é a que mais traduz aquilo que Cristo quis deixar para nós, né? E na contrapartida, aquela que, por sua vez, né, faz com que haja cisânia, haja discussões, fomento de ódio, preconceito, essa, gente, pula fora, né? Sai fora o quanto antes, porque essa não vai te levar à felicidade e ao caminho da luz, tá certo? Porque, infelizmente, o objetivo dela é outro, que não é fazer o homem ser melhor, né? Ser um homem de bem através das ações do amor. Eu separei aqui, Vera, zinho do Jorge Elahá falando a respeito disso. Então vamos escutar. Eu trouxe para a nossa reflexão de hoje 2 questões de O Livro dos Espíritos para a gente conversar. Essas questões, elas estão colocadas especificamente na 3ª parte do Livro dos Espíritos, na Lei de Liberdade. E são as questões 841 e 842. A questão 841, Allan Kardec pergunta assim: para respeitar a liberdade de consciência, deve-se deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram, obedecendo a falsos princípios? Ou seja, se existe uma doutrina que, de certa maneira, é perniciosa, que essa doutrina está levando as pessoas por um caminho correto, é certo deixar que essas doutrinas se propaguem? Ou seria justo trazer essas pessoas de volta para a lucidez daquilo que elas precisam compreender? A resposta dos Espíritos é uma coisa espetacular. Dizem os Espíritos: certamente que podeis e até deveis, ou seja, nós podemos e até devemos alertar as pessoas que estão seguindo por um caminho equivocado para o caminho do bem. Mas olha só o detalhe: mas ensinai, a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força. O que seria pior do que a crença daquele a quem desejaríeis convencer. Então, se alguém está tomando um caminho equivocado, a gente pode e deve alertar a pessoa a voltar para o caminho correto. Mas nesse propósito de trazer, não pode usar a violência, não pode usar a agressão, não pode usar a força. Tem que usar a brandura e a persuasão. E aí, continua. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Então, se alguém tem uma maneira de pensar que difere da nossa, e nós entendemos que o outro está de maneira equivocada, então nós temos o dever de alertar. Mas nunca através da violência, nunca através da agressão, nunca através de palavras, de atos que possam levar à agressão de quem quer que seja. E a questão 842 diz, agora vamos saber quem está certo e quem está errado. Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ter a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal?
Porque antes da pergunta 841, ele dizia, se a pessoa se equivocou, eu posso buscá-la, não só pode como deve, mas faça com amor. E a segunda pergunta, como saber a doutrina que realmente é a correta e aquela que se desviou? Dizem os espíritos, será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei do amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa ou perniciosa. Então, as doutrinas verdadeiras são aquelas que nos trazem na condição de irmãos, que reúnem as criaturas, que juntam os seres humanos dentro de um propósito. Transferindo essas discussões que estão ligadas especificamente ao aspecto das crenças religiosas, mas trazendo para o contexto particular que o nosso país atravessa hoje, das dificuldades com relação ao ambiente político, reflitamos nessas palavras como se elas fossem ditas com esse sentido. Para aqueles de nós que entendemos que os outros pensam diferente, não agridamos, não ofendamos, não façamos nenhum tipo de movimento de agressão contra quem quer que seja. Mas aprendamos a falar com brandura e com amor, porque esse é o traço característico daqueles que verdadeiramente querem ajudar. E como saber quem está no caminho certo e quem está no caminho errado? Está no caminho certo o que ama mais, o que faz mais homens de bem, o que promove o maior número de criaturas que amam, aqueles que não são hipócritas, aqueles que efetivamente estão preocupados com a humanidade como um todo, sem dividi-la, sem fragmentá-la, mas precisamente enxergando a todas as criaturas como irmãos. Esse é o propósito apresentado pelo Livro dos Espíritos, que serve de reflexão para nós nessa noite de hoje, para que nós não nos percamos na ilusão de que é agredindo, ferindo, ofendendo, republicando coisas que nós nem sabemos são verdade, que nós iremos conseguir fazer com que o bem prospere. O bem nunca poderá usar as armas do mal para se multiplicar. Portanto, usemos esse conhecimento a nosso favor e unamos os nossos esforços para que o Senhor, quando chegue, encontre a obra concluída. Acho que o nosso irmão Elahai fechou, né? Tudo que a gente falou da melhor forma possível. Sim, muito bom. É isso aí. Bom, acho que o Livro dos Espíritos por hoje está bom, né, gente? Sim. Então vamos pegar aí o céu, o inferno, que faz tempo, né, Vera, que a gente não fala dele, né? Olha, faz tempo mesmo, viu? Novembro ainda a gente não passou por ele. Já está acabando, hein, gente? Já estamos acabando aí. Tá no o céu e o inferno. Olha só. Hoje nós continuamos no capítulo 8º, Expiações Terrestres, e hoje é sobre Adelaide Margarida Goze. Vamos lá. Era uma humilde pobre criada de Harfleur, Normandia. Aos 11 anos, entrou para o serviço de alguns horticultores ricos, seus patrícios. Um ano depois, uma inundação do Sena arrebatava-lhes, afogando todos os animais. Ainda por outras desgraças que se sucederam, os patrões da rapariga caíram na miséria. Adelaide reuniu-se-lhes no infortúnio, abafou a voz do egoísmo e, só ouvindo o generoso coração, obrigou-os a aceitarem 500 francos de suas economias, continuando a servi-los independentemente do salário. Só um pouquinho, Vera. Então, veja, né? Essa nossa irmã, muito cedo, né, iniciou aí no trabalho profissional, né? Naquela época não tinha muito essa noção que hoje nós temos a respeito do trabalho infantil, era uma outra relação, né? Mas aqui já nos mostra que é uma criança que já começou bem cedo, né? O árduo trabalho, em especial da lavoura, né? Da agricultura. E outra coisa que fala aqui, que os seus patrões que eram ricos
passaram por reveses, né? Já teve uma grande inundação do rio Sena, e isso prejudicou demais, porque matou todos os animais que eles tinham. E na sequência veio outras provações e fizeram com que os patrões, então, perdessem tudo, né? A ponto de não ter condição de contratar mais ninguém. Mas ela, já naquela idade, já demonstrando em seu coração um altruísmo, né? Uma elevação de caráter, pegou o dinheirinho que ela tinha, né, juntado, ofereceu aos patrões e resolveu trabalhar de graça, né, para que ela continuasse ali no auxílio. Então veja como era uma criatura desprendida e já desde criança já demonstrando essa elevação de caráter, tá certo? Vamos lá? Depois da morte dos patrões, passou a dedicar-se a uma filha que deixaram, viúva e sem recursos. Morejava pelos campos, recolhia o produto e, casando-se, reuniu os seus esforços aos do marido para manterem juntos a pobre mulher, a quem continuou a chamar de patroa. Olha só, gente, né? Veja, os patrões faleceram, deixaram uma filha, ela assumiu, né, o auxílio dessa filha, e mesmo casada, né, ela convenceu ao marido que essa filha iria morar com eles, né, e ainda demonstrando, vamos dizer assim, a humildade, ainda chamava a moça de patroa, porque apesar dela ser filha do patrão, e provavelmente ela não deveria ser muito mais velha do que ela, né, ainda demonstrava aquele sentimento, né, de respeitabilidade por aqueles que um dia foram seus patrões. Então, realmente, essa moça era muito altruísta. Né? Com certeza. Cerca de meio século durou essa abnegação sublime. A sociedade de emulação de Rouen não deixou no esquecimento mulher digna de tanto respeito e admiração, porquanto lhe decretou uma medalha de honra e uma recompensa em dinheiro. A este testemunho associaram-se as lojas maçônicas do Havre, oferecendo-lhe uma pequena soma destinada ao seu bem-estar. Então, veja, essa nossa irmã levou, né, essa situação por 50 anos. Às vezes a gente está ali, Vera, em 2, 3 anos com um probleminha, já se queixando, né? Já dizendo que não suporta mais, não aguenta mais, e ela levou a situação por 50 anos, gente. Então, veja aí os exemplos, né? Que maravilha, né? Como a gente deve se guiar nesses exemplos que a gente vê. Exatamente. Né? 2, 3 anos você até colocou muito, porque tem gente que reclama no primeiro mês já não está aguentando mais. Pois é. Finalmente, a administração local também se interessou por ela delicadamente, de modo que não lhe ferisse a suscetibilidade. Este anjo de bondade foi arrebatado da terra instantânea e suavemente, em consequência de um ataque de paralisia. Singelas, porém decentes, foram as últimas homenagens que lhe prestaram à memória. O secretário da municipalidade foi à frente do cortejo fúnebre. Então, veja, apesar dela ser uma pessoa simples, né, de ter sido uma pessoa simples, mas as suas ações repercutiam no seu entorno, e a sociedade, provavelmente era uma cidade pequena ali, mas mesmo assim, todos eles reconheceram a grandeza desse espírito pelas suas ações durante mais de meio século, né? Onde ela sustentou essa altivez, essa generosidade, essa fraternidade, e isso cativou as pessoas, né? Foi algo que foi exemplar para muitas pessoas, não foram para poucas não, foi praticamente para a cidade toda, tá certo? Sociedade de Paris, 27 de dezembro de 1861. Evocação. Ao Deus Onipotente, rogamos nos permita a comunicação do espírito de Margarida Gossi. Pergunta.
Felizes nos consideramos em poder testemunhar-vos a nossa admiração pela vossa conduta na terra, e esperamos que tanta abnegação tenha recebido a sua recompensa. Sim, Deus foi bom e misericordioso para com a sua serva. Tudo quanto fiz e que vos parece louvável era natural. Então veja, né? Relembrando, gente, que o livro Céu e Inferno, né, em particular, ele nos mostra essa relação de causa e efeito no tocante à vida da pessoa quanto encarnada e o que isso, né, resultou consequentemente pós-desencarne. Então nós passamos pelos drogados, pelos criminosos, né, enfim, por toda uma série pelos suicidas, passamos por toda uma série de atos cometidos durante a vida e as suas consequências pós-morte. Como nós estamos aqui no último capítulo, e ele está dizendo das reparações, e no sentido dos espíritos que já tiveram evolução, mas que vieram na presente encarnação passando por um sofrimento, essa nossa irmã aqui, e quando ele pergunta, olha, você foi maravilhosa durante a sua vida como encarnada. O que aconteceu com você pós o desencarne, né? Você foi bem recebida, você recebeu aí os créditos, foi algo bom, né? Nesse sentido é o que ele está querendo dizer. E aí ela fala com muita simplicidade, colocando tudo na mão de Deus e diz que Deus é bom e misericordioso para com a sua serva. E ainda arremata dizendo que tudo aquilo que ela fez, que para vocês parece algo tão, né, sobrenatural, tão excepcional, para mim foi algo natural. No sentido que isso é comum para as almas já elevadas, né? Como se fala no usual hoje, não fez mais que a sua obrigação. Mais que a sua obrigação, é verdade. Para ela estava fazendo exatamente aquilo que ela deveria fazer, sem louvores, né? Olha só. Podereis dizer-nos, para edificação nossa, qual a causa da humildade de vossa condição terrena? Em 2 encarnações anteriores, ocupei posição assaz elevada, sendo-me fácil a prática do bem, que fazia sem sacrifício, sendo como era rica. Só um pouquinho, Vera, só um pouquinho, que isso é importante a gente frisar aqui, né? Veja, as 2 últimas encarnações que ela teve de forma consecutiva, ela foi rica, mas ela foi rica boa. Ela foi uma rica que fez bondade, né? Ela fez caridade. Mas aí veja só como ela é tão elevada que ela diz que na posição de rica, a bondade para ela foi muito fácil, né? Não teve problema nenhum ela ser caridosa, porque ela tinha condições. Mas isso para ela não bastava, né? Porque ter condição e fazer a bondade, para ela era fácil. Agora ela queria se provar para realmente ver se ela conseguiria fazer essa mesma bondade com outra situação, né? Vamos lá. Pareceu-me, porém, que me adiantava lentamente, e por isso pedi para voltar em condições humildes, nas quais houvesse mesmo de lutar com as privações. Para isso me preparei durante longo tempo, e Deus manteve minha coragem, de modo que pudesse atingir o fim que me propusera. Então veja só outras informações importantes, né? O espírito, quando volta para o plano espiritual, ele analisa com isenção, que a matéria infelizmente exerce, né? Agora lá no espírito, como espírito, já não tem a matéria, vamos dizer assim, pressionando. E aí, com isenção, ela percebeu que ela estava o quê? Evoluindo lentamente, né? Aquilo a incomodou, né? Por quê? Porque ela, como o objetivo de chegar à luz o mais rápido possível, ela estava reconhecendo que ela estava evoluindo sim, mas de uma forma que não estava lhe agradando, ela estava achando muito lenta. E aí, então, ela pediu
né, pelo seu próprio livre-arbítrio, para vir em condições mais humílimas, para que através, sim, de outros sofrimentos, com carga maior, né, maior parcela de sofrimento, ela conseguisse essa evolução de forma mais rápida. Mas veja o detalhe que ela diz aqui, e isso é fundamental. Ela diz que ela se preparou por longo tempo, né? Então, veja, você quer passar na USP, na FUVEST, né? O que você tem que fazer? Tem que estudar, meu querido, não tem jeito. E não é pouco, não, é muito, né? Tem que estudar muito, porque senão você não vai conseguir passar. Né? A mesma coisa lá no ITA, né? Em outras universidades famosas, tem que, né, se esforçar. E é a mesma coisa no plano espiritual, quando a gente objetiva, né, dar um passo importante. Como ela quis evoluir mais rápido e escolher condições mais difíceis, ela teve que se preparar por mais longo tempo. Ah, mas como se prepara na espiritualidade? Como é que é isso? Tem faculdade, universidade lá? Tem. Tem cursos, tem faculdade, né, universidade. Você vai visitar situações de extrema penúria, ver como as pessoas reagem, conversa com pessoas mais capacitadas, né, passa por cursos especializados a respeito, e isso denota mais tempo, porque você está se preparando, né? Então, há sim uma preparação lá com objetivo, e ela fez isso, tá certo? Ela se preparou por um longo tempo para, então, essa última encarnação. Vamos lá. Já tornaste a ver os antigos patrões? Dizei-nos qual a vossa posição perante eles e se ainda vos considerais como empregada deles? Vi-os, pois quando cheguei a este mundo já aqui estavam. Humildemente vos confesso que me consideram como sendo superior a eles. Veja, que ela até é tão humilde, Vera, que ela nem fala que ela se considerou mais elevada do que eles. Ela fala que eles a consideraram ela mais elevada, né? De uma pessoa tão humilde que ela é. E é óbvio, né, que chegaram lá no plano espiritual, eles já estavam lá, porque eles desencarnaram antes dela. E aí, lembrando sempre, gente, que no plano espiritual não tem o chamado 171, né? Não tem como a pessoa se passar por e não ser. Porque o seu próprio corpo espiritual já demonstra quem você é. O seu próprio corpo espiritual, através da luminosidade que ele irradia, né? E isso é uma conquista do espírito. Quanto mais evoluído é o espírito, mais o seu corpo perispiritual é radiante. Então, isso já mostra por si só a elevação daquele espírito, né? Não adianta botar uma roupinha bonita, né? Passar um blush, né? Um batonzinho. Não adianta, gente. Não vai resolver nada. Porque é o próprio corpo espiritual que vai mostrar o que essa pessoa é realmente, tá certo? Vamos lá. Tinhas qualquer motivo de afeição para com eles, de preferência a outros quaisquer? Obrigatório nenhum, visto que em qualquer parte conseguiria meu objetivo. Escolhi-os, no entanto, para retribuir uma dívida de reconhecimento. É que outrora haviam sido benévolos para comigo, prestando-me serviços. Então aqui tem outras informações também muito importantes, né? Quando a pessoa escolhe, né, na espiritualidade, no chamado projeto reencarnatório, todo vamos dizer assim, a linha de condução que ela vai ter na espiritualidade, na matéria, por exemplo, quem vai ser meus familiares, o trabalho que eu vou exercer, as pessoas que eu vou conviver, tudo isso, gente, é escolhido anteriormente, né? Dentro dessa escolha, ela diz que ela não tinha obrigação de escolher ninguém nesse sentido, né? Mas, veja só como é a chamada lei de causa e efeito, né? Esses patrões em vidas pregressas, né, eles fizeram bem a essa moça, né? Um bem de alguma ordem que foi o suficiente para ficar gravado na tela espiritual dela,
aquele benefício que eles outrora fizeram para com ela. Então, dentro da lei de causa e efeito, está na hora, né, de devolver esse bem também para com eles, ficando quites dentro da lei de causa e efeito. E foi o que ela fez. Ela escolheu ir trabalhar com essas pessoas e, quando a situação ficou ruim, ela ofereceu dinheiro, ela trabalhou de graça, ela assumiu, né, a tutela da menina, que os pais morreram, a menina ficou órfã, e ficou com essa moça 50 anos. Né? Então, ela nada mais do que fez o quê? De devolver o bem que outrora, em algum momento da sua existência como ser espiritual, eles fizeram para com ela. Por isso, eu sempre falo, Vera, que a gente faz o bem e não espera nada em troca, porque isso vai retornar para nós de um jeito ou de outro, seja agora, seja daqui a 2, 3, 4, 5 reencarnações, pouco importa, né? O importa é você fazer o bem, não é isso? Exatamente, sem esperar mesmo nada em troca. Não, como se diz, né, que a mão de esquerda não sabe o que a direita fez, porque isso depois retorna, assim como o mal retorna também. Então, essa é a grande questão de nós sempre escolhermos o bem. Né? Isso aí. Que futuro julgais que vos aguarde? Espero a reencarnação em um mundo onde não se conheçam dores. Talvez me julgueis muito presunçosa, porém eu vos falo com a vivacidade própria do meu caráter. Além disso, submeto-me à vontade de Deus. Mais uma vez, aí entrando outro ensinamento doutrinário, né, dizendo que há muitas moradas na casa de meu pai, e moradas mais felizes, onde, como ela diz ali, moradas onde não há mais a dor, né? E para se conquistar essas moradas é necessário um nível de evolução moral, sim, a qual capacita a criatura a pertencer a essas moradas, né? Isso é o que ela almeja, é o que ela deseja, tá certo? Mas ela tem a humildade suficiente dizendo que isso está na mão de Deus, né? Se Deus assim o permitir, ela irá. Ela ainda não sabe se ela é, vamos dizer assim, suficientemente capaz, no sentido moral, de pertencer a um mundo desse. É o que ela aspira, né? E esse julgamento está na mão da divindade. E ela anseia isso, ela espera que ela vá para um mundo desses mais feliz do que a nossa querida Terra, não é isso? Agradecidos pela vossa presença, não duvidamos que Deus vos cumule de benefícios. Obrigada. Assim, Deus vos abençoe a todos, para que possais, desencarnados, gozar das puras alegrias que a mim me foram concedidas. Então, aqui, né, ela termina a sua comunicação, dizendo que, por tudo que ela fez, né, por todos os esforços, ela contemplou, né, a felicidade. Lembra do discurso de Jesus no monte, no Sermão do Monte, das bem-aventuranças, né? Feliz aqueles que sofrem, né? E tantas outras coisas que ele fala ali. Olha, agora, se você passar por essas dificuldades e suportar, tiver resignação, lá na frente você vai ser feliz, né? Então foi o que aconteceu com a nossa querida, vamos pegar o nome dela aqui, que é um nome difícil, Adelaide Marguerite Gossi. Então foi isso que ela recebeu, né? Ela sofreu bem, né? Ela foi misericordiosa, foi humilde, foi pacífica, foi mansa, e ela então teve o galardão da felicidade pós o desencarne do corpo físico. O Céu e o Inferno, Vera, ele tem tantos ensinamentos, né? Um livro maravilhoso. Eu fico sempre surpreso com quantas coisas a gente encontra no Céu e Inferno. Exatamente.
Ele é vamos chamar assim de resumo, mas não é o resumo, ele é a explicação prática de tudo que a gente viu, tudo que a gente aprende no livro dos médiuns, tudo que nós ficamos sabendo através do Evangelho, do livro dos Espíritos, aqui eles mostram o que aconteceu, o que acontece com tudo aquilo que a gente aprendeu, que pode e que não pode fazer. É verdade. É ali, né? É muito bom. Maravilha. Bom, você faz o nosso encerramento? Faço. Vamos lá, então, fazer a nossa prece. Ainda em sintonia com o plano maior, agradecemos por tão profundos momentos de luz e harmonia a reverter em nossas vidas através de nossas ações. E agora, com sentimentos de amor e gratidão, vamos emanar energias de paz e amor a todos os povos da Terra. Vamos vibrar por todos que sofrem ou passam por alguma dificuldade, para que sejam amparados e acolhidos com todo amor. Vibrar por nossos familiares e amigos, e também por aqueles que já desencarnaram, para que sejam envolvidos com muita paz, amor e serenidade. Que possamos buscar sempre estar em sintonia com o alto, tendo nos ensinamentos do Mestre Jesus a luz para nos guiar. Agradecemos por mais esta oportunidade e pedimos que nos dê uma boa noite de repouso. E para encerrarmos, faremos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Maravilha. Bom, minha querida, se você quiser fazer aí as suas considerações finais, fica à vontade. Olha, de tudo que nós vimos hoje, o caminho está aí. Não tem do que duvidar. É fazer o bem, o amor e a caridade. Nos dois ensinamentos que nós tivemos, tanto no Livro dos Espíritos, como agora, com essa exemplificação aqui, a vida dessa irmã, do céu e inferno, o que vale a pena realmente é sermos bons, caridosos, seguindo aquilo que o nosso mestre deixou, né, Mário? Isso é que é o mais importante. É isso aí. Maravilha. Bom, gente, lembrando aí que amanhã, né, nós vamos ter palestra presencial do nosso querido Walter Bonaparte, né, sempre uma palestra que nos toca, né, sempre trazendo muitas informações. Sim. Então, quem tiver aqui em Ubatuba, não deixem de ir lá no nosso centro, né, presencialmente, vai lá, assiste a palestra, toma um passe, né, conversa um pouquinho com o pessoal, se distrai, sai de casa, recebe boas energias, e aí você vai retornar aí com a pilha, né, carregada para a semana. Né, Vera? Com a pilha carregada aí. Exatamente, com a pilha carregada. Para enfrentar os problemas que sempre nos aparecem aí, invariavelmente. Tá certo? Com certeza. E lembrando ainda dos nossos e-books. Vamos lá, gente. Então, quem quiser adquirir os nossos e-books, né, entra na amazon.com.br e aí toda a renda, né, será revertida para as nossas obras assistenciais. Quem quiser em papel, vocês podem comprar presencialmente, indo lá na nossa livraria, né, da Casa Física, e também pode comprar através do site que a gente despacha pelo correio, tá? Então, mais uma vez, toda a renda
revertida aí para as nossas obras assistenciais. Vera, minha querida, obrigado aí mais uma vez pela sua presença, né? Obrigado a todos que estiveram conosco, que tiveram a paciência, né, a indulgência para conosco aí, e com certeza estaremos juntos amanhã. Depois de amanhã nós temos Fonte Cristalina. Está até enrolando a boca aqui. Está até enrolando. Obrigado, Mário, pela oportunidade mais uma vez de estar aqui. Obrigado a todos que estiveram esta noite aqui conosco, aprendendo sempre mais um pouquinho, todos juntos. Deus abençoe a todos vocês. É isso aí, gente. Então, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. A Rádio Web Sementes da Boa Nova apresentou Cursos Online, a sua oportunidade